Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Essa aqui é a oficina Captura e Edição de Vídeo para docentes. Eu sou Wander Wilson e vou ficar com vocês nessa oficina. Uma produção de vídeo envolve uma equipe geralmente, seja uma aula para EAD, seja um documentário, reportagem, enfim. No entanto, nesses momentos de pandemia, os docentes precisam ministrar as suas aulas e muitas das vezes precisam fazer uma determinada edição de vídeo ou captura de vídeo. Então essa oficina visa simplificar ao máximo esse processo, haja vista que ela vai ser feita, que esse processo todo será feito por uma única pessoa, né? Nem todas as instituições possuem uma equipe para poder fazer esse trabalho de captura e edição. Então, o objetivo da oficina é simplificar ao máximo esse trabalho, para que as professoras, os professores possam ficar focados naquilo que realmente é o seu trabalho, né? Que é produzir material de aula, enfim, planejar, pesquisar e etc. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar aqui alguns recursos técnicos, né? Algum material necessário, material caseiro, assim, um material simples que de repente você já tem em casa, ou ainda, se for necessário comprar alguma coisa, que seja algo de baixo custo, porque existe também, acredito que a maioria das situações, o próprio docente é que vai ter que comprar algum material ou outro para poder ministrar a sua aula. Se a instituição puder fazer isso, excelente, ótimo, né? Mas mesmo que a instituição faça, o interessante é que seja algo de baixo custo para poder atender todo o quadro docente. Então vamos lá, a primeira parte é a captura de áudio. Eu considero assim a parte da captura do áudio a principal, se não uma das principais nesse processo de gravação. Porque geralmente o docente ou a docente ela vai precisar falar para poder expor ali o seu material, enfim, a sua ideia, a sua aula vai ter que ser falada, né? Claro que existem estratégias de ser algo bem visual, mas na grande maioria das vezes a professora ou o professor ele vai ter que falar. Então, eu considero assim que se você vai investir um valor financeiro em alguma coisa, eu sugiro que esse investimento seja no áudio, tá? Porque se você tiver um áudio ruim, vai ficar difícil para as alunas e para os alunos acompanharem a aula. De repente você pode até não exibir nada no vídeo, você pode fazer só um áudio, um chamado podcast, né? Então existe essa possibilidade. Então o seu áudio ele precisa ser um áudio de qualidade. Eu vou mostrar aqui alguns recursos e algumas técnicas simples para poder melhorar o teu áudio. Você está vendo na imagem aqui o microfone tradicional utilizado por músicos ou por apresentadores. Se você tiver um desse em casa, ótimo. Ele é muito bom. Tá? Claro que existem várias qualidades de produto, mas se você já tiver um desse, ele já vai ser interessante de poder utilizar no seu material, tá? Um detalhe é que geralmente o plug desses microfones é um plug que não é adequado para conectar no computador ou no celular. Então seria interessante você adquirir ou um adaptador ou comprar um outro cabo para o microfone. Talvez você comente, poxa, lá vem o custo, né? Bem, mas o custo não é alto de comprar um cabo desse tipo aí. Às vezes é R$ 20 um cabo desse, ou um plug é mais barato ainda, R$ 4, R$ 5, algo nesse sentido aí. Mas tudo bem, vamos tentar ver aqui os recursos que eu acredito que você já tenha em casa. Bem, pessoal, você pode capturar o áudio diretamente do seu notebook. Se você tiver um notebook, geralmente os notebooks já vêm com o microfone embutido. Então, ótimo, tá? Você pode usar esse microfone aí. Não é a melhor opção, mas é uma possibilidade. Você pode utilizá-lo. Melhor ainda se você tiver aqui um fone de ouvido, igual com o que aparece na imagem. Geralmente as pessoas têm um fone desse em casa. Quando eu compro um celular, geralmente vem o fone também. Você pode conectar no notebook para poder fazer essa captura melhor. O fone de ouvido ele já melhora consideravelmente o seu áudio. Por mais simples que seja teu fone, mas ele já melhora essa captura. Claro, existem também várias qualidades de fone. Tem uns que são bem simples, tem uns que já são um pouco mais
sofisticados ou têm um pouco mais de qualidade. Se o teu fone for um fone com uma qualidade melhor, vai garantir uma captura melhor do teu áudio. Se for um fone muito simples, aqueles fones ali de R$ 5, você já não vai ter um ganho muito expressivo na captura do teu áudio. Tá bom? Se você tem um fone muito simples, eu vou te dar uma outra dica. Tá? Se você for fazer essa conexão do fone direto no notebook, é possível, tá? Você consegue fazer essa captura. Eu só vou adiantar já uma dica. É interessante que o teu notebook não esteja conectado na tomada. Então, ou seja, a fonte dele não esteja conectado. Geralmente dá uma interferência. Tá bom? Então eu recomendo que você já deixe o seu notebook carregado com antecedência, com bastante bateria. E na hora de fazer a gravação, desconecte o notebook da tomada. Agora, uma outra coisa que pode ajudar muito, pode melhorar muito a tua captura de áudio, é a utilização dessas plaquinhas USB. Tá? É uma interface de som externa. Essas plaquinhas aqui elas são bem baratas. Dependendo da cidade de onde você mora, você encontra aí por 20 ou 40 reais. E tem alguns lugares que são até mais baratos do que isso daí. Tá bom? Essa que eu estou utilizando aqui é uma bem simples, exatamente essa da foto que você está vendo. Essa é uma foto do meu material, bem simples ela. Existem algumas que são um pouco mais sofisticadas, são um pouquinho mais caras, mas aí vai depender também do orçamento que você tem disponível para o seu material. Uma outra possibilidade que ajuda muito é você fazer uma captura através do seu celular. O celular, pessoal, ele tem uns recursos bastante interessantes. Eu já cheguei a fazer vídeo onde eu capturei áudio diretamente do celular, sem fone nenhum. E essa captura ficou mais interessante do que o próprio fone que eu estava utilizando. Eu estava com um fone simples demais, como eu comentei anteriormente, né? Aquele de R$ 5. Então não ficou uma captura bacana. Então eu coloquei o celular próximo de mim. E aí eu fiz a gravação de áudio, instalei um aplicativo. O próprio aplicativo que já vem no celular já é um aplicativo interessante para você fazer isso daí, mas existem outros aplicativos que melhoram um pouquinho a qualidade do áudio. Você tem a possibilidade de mexer na configuração, de deixar uma qualidade melhor do áudio. Então é possível fazer essa captura do celular. Né? Talvez você comente, poxa, mas aí já vai ser mais um trabalho para mim, porque depois eu vou ter que conectar esse áudio ao meu vídeo. Né? Então isso também não é difícil, é bem simples. Claro que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é um trabalho grande, é algo bem simples a ser feito. Agora olha só, se você pode utilizar as duas opções, tá? Você pode, se você teu fone de ouvido for um fone de qualidade, um pouco melhor, você pode conectar o teu fone de ouvido no celular e aí você faz a captura pelo celular e apresenta o vídeo do teu computador. Isso se você não tiver aquela plaquinha que eu te mostrei na imagem anterior. Se você tiver a plaquinha, pode deixar tudo ali, já faz a captura do áudio e vídeo, tudo diretamente do computador. São possibilidades que você vai analisar aí de acordo com a sua realidade, de acordo com o material que você tem em mãos, de acordo com o seu orçamento também. O carro, pessoal, olha só, o ambiente, né? Se você tiver a oportunidade, se for possível também, dependendo da natureza da tua disciplina, fazer uma gravação de áudio dentro do carro, você tem um ganho considerável também na qualidade do áudio. Por quê? O carro ele é bem isolado, tem bastante espuma por dentro, é como se fosse um estúdio ali. Ele é bem preparado ali, com características muito parecidas de um estúdio. Então é comum a gente ver ali pessoas fazendo vídeo dentro do carro, né, para o Facebook, para o YouTube mesmo. Por quê? Não é à toa aquilo ali, é porque dentro do carro oferecem essas vantagens da captura do áudio. Você consegue ter uma captura de maior qualidade. Muito bem, vamos falar de iluminação. Pessoal, você está vendo aí essa imagem de um estúdio, né, todo bem preparado, bem organizado. Botei essa imagem mais para você ter uma ideia de como mais ou menos você poderia iluminar o teu ambiente. Mas por que iluminar? Porque para a captura do teu vídeo, se você for aparecer na imagem,
é importante você estar bem iluminado, porque se você não fica bem iluminado, acaba ficando uma imagem um pouco mais difícil de ser vista pela aluna, pelo aluno. Enfim, ter aquele contato visual com maior qualidade. Tá? Então, para você iluminar bem esse seu ambiente, existem algumas dicas simples que você pode fazer em casa. Tá? Se você for usar luminárias, é interessante você usar duas, uma de cada lado, igual como está mostrando aí no vídeo. O ideal mesmo seriam três, uma de frente e uma de cada lado. Essas luminárias pode ser uma luminária simples, você tem em casa, se for lâmpada LED, o ideal. Tem umas luminárias que você já tem uma camadazinha protegendo ali a lâmpada, então ela já vai fazer um filtro, um espalhamento. Mas você pode também colocar ali o famoso papel manteiga na frente da luminária para poder espalhar um pouco mais essa luz e também para que essa luz não fique muito forte na sua face, tá? Em você, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a dica do dia a dia. Se você tiver um espaço bem iluminado da sua casa, pronto, esse espaço não vai precisar de nenhuma iluminação artificial. Então eu tenho um exemplo aqui desta sala, que tá com uma luz boa. Tá? Nesse caso aqui, o interessante é que você fique de frente para essa janela. Tá? Para essa luz refletir diretamente em você. O contrário já vai prejudicar. Se essa luz ficar no fundo da sua imagem, aí você já vai ficar bem escuro, porque a ênfase na captura vai ser dada ao fundo, aonde está iluminado. Então uma luz de fundo vai prejudicar. Do mesmo modo também que se você tiver uma janela de frente, mas tiver também uma janela ao fundo, também vai prejudicar a captura de vídeo. É interessante que o fundo fique sem iluminação. Tá? Algumas pessoas gostam de colocar ali uma lâmpada diferente ou uma luminária bem fraquinha lá no fundo, só para dar um efeito assim, mais agradável. Fica bom também, mas a luz de fundo ela tem que ser bem fraquinha, porque senão ela pode atrapalhar a captura da sua imagem. Outra alternativa bastante interessante é fazer gravação externa. Tá? A luz do dia. Então, a luz natural ela é muito boa para fazer captura de vídeo. Tá? A gente observa, né, os repórteres na rua, você não tem ali uma luz artificial. E já vai ter luz artificial, já vai ser lá na produção de filmes, por exemplo, curta-metragem, daí eles já vão utilizar algumas luzes para poder dar algum efeito ou outro. Né? Mas, de um modo geral, a luz natural ela é excelente para fazer captura de vídeo. No entanto, existem alguns horários que são mais recomendados, que é o início da manhã, tá? Ou o fim de tarde. São umas luzes mais suaves, digamos assim, que vai melhorar muito a captura do teu vídeo. Tá bom? Lembre-se, né, se você for fazer uma gravação de vídeo externa, você vai sofrer também a influência do áudio externo. Aí é bem interessante você realmente utilizar o fone de ouvido, pode ser conectado ao celular ou ao notebook. No caso dessa pessoa aí, só uma foto de exemplo, né? A gente está vendo aí que a pessoa não tem nenhum fone de ouvido, mas se fosse, nesse caso aí, nesse exemplo, um exemplo de captura de vídeo, seria muito interessante utilizar um fone de ouvido. Bem, esse aqui é um exemplo de luminária que você pode utilizar no teu ambiente interno. Né? Aquelas luminárias chinesas, elas são bem baratas. Percebe aí que a lâmpada está lá dentro, então esse papel em volta ele já faz ali um filtro para que a luz não fique muito forte também em você. Então ele já dá um efeito assim bem legal para a sua captura de vídeo, de imagem. O interessante, lembre-se, né, é colocar duas, uma de cada lado, e você pode colocar também uma terceira de frente. Isso daí vai iluminar bem o ambiente, não vai ser aquela luz muito forte e não vai te deixar sombra também na sua imagem. Outra possibilidade, como eu já falei lá atrás, é utilizar luminárias. É interessante utilizar luminárias LED, porque ela já vai ter ali um filtro natural. Geralmente essas luminárias LED já tem um filtrozinho ali bacana, mas se for uma luminária com a lâmpada mais tradicional, você pode colocar ali um papel manteiga
ou talvez até um papel mais fino pode ajudar também, mas o ideal são aqueles que o pessoal chama aí papel manteiga. Muito bem, pessoal. O enquadramento é outra coisa assim que eu considero importante, né? Não tão importante assim no final das contas, mas tem certos enquadramentos que podem incomodar para quem está assistindo a sua aula. Nesse caso aí, esse enquadramento ele está bem legal. Você está observando aqui, no caso está bem de perto o personagem, tá? Se você quer ministrar uma aula onde você vai ser a ênfase mais em você mesmo, né? Você vai falar alguma coisa, vai explicar ali, então você não vai utilizar nenhum slide ou nenhuma exposição de algum material, etc. Só você que vai aparecer. Então esse enquadramento aqui, na verdade, está até um pouco próximo demais, tá? Mas o que eu quero mostrar nessa imagem aqui é o enquadramento direto. Você está vendo aqui que o seu olho, você que está assistindo, está na direção do olho do personagem, no caso aí, né? No caso é o cachorro aí, você está olhando, você consegue olhar direto nos olhos do cachorro, ou seja, a direção do olhar está na direção do olhar da pessoa que está assistindo ao vídeo. É isso que eu quero dar a ênfase aqui, tá? Existem ali no meio técnico lá do pessoal de fotografia e vídeo, são o contraplongé e o plongé, né? Ou seja, são aquelas filmagens que são feitas de cima para baixo ou de baixo para cima. Então eu já percebi assim, alguns vídeos no YouTube que o pessoal ele põe o celular embaixo assim, aí faz aquela captura de baixo para cima, né? Esse tipo de filmagem não é muito interessante, porque dentro ali do meio do pessoal que trabalha com vídeos, com filmagens, etc., que seria o contraplongé, né, de baixo para cima, seria uma ideia assim de soberania, de poder, ou seja, aquela pessoa que está aparecendo ali está dominando uma outra que está aparecendo com menor ênfase, por exemplo, né? Então, quer dizer, quando você filma de baixo para cima, é como se você está querendo passar uma imagem de poder sobre aquelas pessoas que estão assistindo o vídeo. Eu acho que fica um pouco incômodo para a pessoa que está assistindo, né? Fica incômodo assim até porque assim, não existe aquele olhar direto, né? Olho no olho. Então, na minha opinião, prejudica muito o andamento de uma aula quando está sendo filmado de baixo para cima. O mesmo ocorre também de cima para baixo, né? De cima para baixo, segundo o pessoal lá das filmagens, significa a soberania ou poder no caso de quem está assistindo, ou a diminuição daquela personagem que está sendo filmado de cima para baixo. Esse é o que defende lá os estudos do pessoal que trabalha com vídeo, filmagem, né? Eu não acho também, na minha opinião, interessante filmar de cima para baixo, porque não tem aquele olhar direto, né? Então, o que eu estou defendendo aqui é uma ideia de uma filmagem de olhar direto na câmera. E por falar em olhar direto, é importante você olhar para a lente da câmera. Principalmente se você estiver filmando do celular, às vezes a pessoa acaba olhando para a tela do celular. É uma reação meio que natural do ser humano. É importante você olhar para a lente da câmera, seja a lente da webcam do seu notebook, ou uma webcam externa que você estiver utilizando, ou ainda o celular. É importante você olhar para a lente, porque daí sim vai dar a impressão de que você vai estar olhando nos olhos da pessoa de quem está assistindo. Muito bem, temos aqui um exemplo de uma filmagem. Então olha só como está o enquadramento aqui, meio que na direção dos olhos, né? Quer dizer, a pessoa olhando ali na lente, está acontecendo ali um enquadramento mais reto, digamos assim, tá? Existe aqui uma regra dos terços que o pessoal lá da fotografia e filmagem utilizam. Vou só citar aqui, mas não é algo que você realmente precise aí memorizar, mas de repente é interessante do seguinte fato, né? O que o pessoal defende? Você divide aqui a tua imagem, né, em 3 linhas horizontais e você recorta novamente em 3 linhas verticais. Com isso você vai ter aqui alguns pontos de interseção. Então a regra dos terços diz que você deveria enquadrar seus objetos próximos dessas linhas aqui. Percebe que a personagem principal está aqui nesse enquadramento, né, próximo da linha, e há esse espaço todo aqui para você colocar alguma outra coisa.
né? Seja que um aviso, uma informação, ou de repente dividir a tela para alguma outra coisa. Nesse caso aqui está dando uma ênfase para essa outra personagem da tela aqui, tá? Enfim, estou querendo trazer aqui que é uma possibilidade, quer dizer, a área é muito ampla, tem muito conhecimento aqui, acho que a gente não precisa entrar nesse mérito todo, a não ser que você realmente queira ser um profissional da área de filmagem ou fotografia, tá? E só trazer essa regra pela possibilidade de você ter um espaço lateral e de repente colocar um quadro aqui para falar alguma coisa, né? Enfim, basicamente foi essa aqui, meu objetivo basicamente foi esse de trazer essa imagem. E também para mostrar aqui como está acontecendo aqui essa filmagem aqui meio que em linha reta do olho da pessoa com a lente. Tá? Essa foto ela foi tirada aqui de um ângulo que dá até a impressão que a câmera está mais baixa, né? Mas percebe aqui na filmagem que não é isso que acontece na prática. Muito bem, gente. E uma última dica para esse vídeo é o claquete. Tá? O claquete, uma das finalidades dele é ter um áudio em ênfase antes de começar o vídeo. Para que isso daí? Para facilitar a tua sincronização de áudio, tá bom? Então, aquele estalo que o claquete dá é também para facilitar a sincronia de áudio no momento da edição, tá? Obviamente, eu nunca vi um claquete desse pessoalmente, então acho que dificilmente você vai ter um desse, mas a gente pode fazer o nosso claquete natural, que são as palmas ou o estalar de dedos. Então, qual é a dica? Quando você estiver pronto para começar o vídeo, está tudo certinho ali, tá? Você bate palmas, né? Pode ser uma, duas, três, ou você estala os dedos. Com isso daí, lá no seu áudio, na hora que você for visualizar o áudio no computador, você vai ver que a frequência dele vai estar bem alta. Então, se você tiver mais de uma fonte de áudio, ou se você fez uma captura externa de áudio, você vai conseguir alinhar aquela captura externa junto com o áudio natural do seu notebook, por exemplo, para que você consiga alinhar esses áudios e a partir daí excluir um deles. Ou então, uma outra possibilidade é você conseguir identificar ali mais facilmente através do áudio qual é a parte do seu vídeo inicial que vai ser cortada. Porque lembre-se que sempre a parte inicial do vídeo é uma parte que você clicou lá no botão para gravar, aí você aguarda alguns segundos para depois começar a desenvolver de fato sua fala. Então, antes de desenvolver sua fala, eu recomendo que você bata palmas ou então estale os dedos para poder identificar ali até onde vai o corte do seu vídeo no momento da edição. Muito bem, para esse primeiro vídeo, é basicamente essas dicas que eu tinha para dar. Eu vou te mostrar agora um exemplo bem simples de captura de vídeo, onde eu usei somente o celular, não apareci na imagem. É uma possibilidade para pessoas que não queiram ou não possam aparecer por algum motivo. Você pode filmar diretamente em cima de um papel, um livro, etc. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo de vídeo no qual eu estou utilizando um celular bem próximo à mesa, com um caderno. Tá? Eu sei que é um tipo de vídeo que alguém pode fazer, alguém que não queira aparecer ou não possa, enfim. Então, olha só para situar bem, eu estou utilizando luz natural, tá? Estou bem próximo aqui a uma janela e, consequentemente, todo o barulho externo vai interferir na minha gravação. Mas eu não preciso de nenhuma luz artificial nesse caso. Então, dependendo de onde você esteja, pode ser interessante. No meu caso aqui não é muito por conta do barulho externo. Tem muito carro, moto passando, enfim. Mas é uma possibilidade, tá? Então, o professor ele pode aqui, por exemplo, escrever coisas, tá? E, ao mesmo tempo, ir comentando com os alunos. Estou dando um exemplo aqui, por exemplo, de matemática, né? Então, a pessoa pode falar e comentar, etc. Um outro detalhe é que eu não estou utilizando um fone, nenhum tipo de microfone externo. Estou usando os próprios recursos do celular, câmera e o microfone interno do celular. Só que eu estou falando bem próximo ao celular, então veja aí como é que ficou a qualidade do áudio. Dei um exemplo aqui de matemática no papel, mas pode ser qualquer outra disciplina, tá?
Você pode, por exemplo, optar por utilizar um livro, né? Pode ser um livro didático, ou um livro externo, ou um livro de sua preferência. E aí você vai, nesse caso aqui, por exemplo, são questões, né? Você pode, por exemplo, comentar questões. É sempre importante você verificar também o foco, né? Veja como é que está o foco na tela do celular. Se o foco ficar prejudicado, você pode apontar com um dedo, esperar um pouquinho, ou com outro objeto, tá? E aí o foco vai se ajustar automaticamente. Estou usando aqui um exemplo de um livro, mas você poderia, por exemplo, utilizar um material que você mesmo pode produzir. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando mapas mentais. Olha só, material aqui já lá da área da biologia, né? Então veja, você pode aproximar também. Nesse caso aqui eu vou dobrar. Ó, percebe que o foco vai mudando, tá? E aí você aponta para facilitar aqui, aproxima quando necessário. Sempre verifica o foco, tá? Pode distanciar um pouquinho, enfim. Então são opções e aí você vai depender da sua criatividade também, né? E do material que você tem em mãos, dos recursos que você tem em mãos de um modo geral.